Parece que tudo se tornou comum, mas uma vida em Cristo, ela não pode ser uma vida comum. Porque o amor de Cristo nos constrange, e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, e as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 17. Então entramos aqui em uma grande oportunidade de reconhecermos aquilo que somos. E se ainda não somos, uma grande oportunidade para sermos aquilo que Deus nos fez para sermos. Verdadeiros homens e mulheres, vivendo vidas exatamente iguais à vida que Cristo viveu. Talvez isto nos assuste em princípio, ao iniciar uma fala dizendo que nós podemos e devemos ser pessoas exatamente iguais ao que Cristo foi aqui na terra. Mas foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele pisou nesta terra. O Deus encarnado em um homem chamado Jesus andou por essa terra mostrando que tudo é possível ao que crê. Mostrando que, como o apóstolo Paulo testificou logo depois, já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Este, então, é um brado de vitória afirmativa para todos os cristãos. Eu já não vivo mais. Eu já não tenho mais a minha própria vida dirigida por mim mesmo. As minhas ambições são governadas por Cristo. Os meus desejos são governados por Cristo. Veja, Paulo tinha muitas ambições. Ele queria ser talvez o próximo homem número 1 da sua religião, a qual ele estava teoricamente servindo a Deus, a qual ele estava teoricamente fazendo uma obra perfeita para Deus, mas não estava. Por mais que Paulo era um homem dedicado ao seu ministério, ele não estava no caminho perfeito de Deus, pois o caminho perfeito de Deus para Paulo era ser igual a Cristo. Era poder dar aquele brado de vitória que ele deu. Já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Paulo não poderia ter afirmado isto estando naquela velha religião, aquela velha religião perseguidora do verdadeiro cristianismo. Ele não poderia dizer que ele estava vivendo igual a Cristo, porque Cristo é amor. Porque Cristo não perseguiria os seus irmãos. Porque Cristo não arrastaria mulheres pelas ruas, amarrada em seus cavalos, como Paulo estava ali para fazer na próxima cidade que ele encontrasse. Porque ele já estava fazendo isso. Eles torturavam os cristãos, amarravam em suas celas e arrastavam pelas ruas da cidade, para mostrar para os outros, para amedrontar os outros que não fossem seguidores daquela religião de Cristo. Vê? Então aqui nós encontramos o irmão Branham fazendo uma afirmativa do que é sermos verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristianismo precisa ser proclamado através de você. O verdadeiro cristianismo precisa ser proclamado através da sua vida, através do seu olhar, através do seu falar, através do seu comportamento. Um verdadeiro cristianismo não vai andar por aí julgando, acusando, provocando confusões. Não podemos dizer que temos o Espírito Santo enquanto estivermos com essas ações e atitudes em nós. Porém, neste lugar glorioso, sobre este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. Estou lendo a pregação intitulada por O Sinal. O sinal para o crente neste dia
é o Espírito Santo. Não é sangue químico, como foi ali na saída, no Êxodo, quando ele saiu, o povo de Deus saiu do Egito sob uma cobertura do sangue de animal. Eles estavam ali cobertos por um sangue de animal, representando que viria um cordeiro perfeito, representando que eles também estavam saindo sob aquela proteção, escapando da morte, da saída, como há uma saída agora. Nós estamos de saída dessa terra, estamos no momento final. E para que não sejamos condenados como foi o Egito ali, nós temos que entrar debaixo desse sangue. Mas não mais o sangue químico que foi passado nas portas. Não mais aquela química, sangue apenas passado nos umbrais das portas para que os primogênitos não fossem atingidos. Não. Agora é a própria vida de Cristo voltando para você. Veja, o sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Não sangue químico, mas isto é o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Foi derramado um sangue por você e por mim no Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que pudéssemos também proclamar: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Oh, que coisa! Os que professam ser cristão e não vivem como cristão, então tem que buscar estar debaixo desse pacto de sangue que é o batismo do Espírito Santo em você, o novo nascimento, uma nova vida. Então veja, estamos no entardecer e as sombras já aparecem. A ira está a ponto de ser derramada do alto sobre as nações ímpias, sobre aqueles incrédulos que vivem. Então está também pronta para ser derramada esta ira sobre aqueles que professam serem cristãos, mas não vivem como cristãos. É o parágrafo 78. Sobre estas coisas, e eu tenho procurado abrir meu entendimento e viver entre isto, para ver onde se encontra isto, antes de eu ter falado a vocês estas coisas. Agora estamos vivendo nas sombras e a ira está a ponto de cair, e Deus está requerendo um sinal de que você mesmo recebeu o sinal dele, o Espírito Santo. Essa é a única maneira, o único sinal que Deus passará por cima sem que a morte te atinja é que você esteja cheio do Espírito Santo, falando como Cristo, pensando como Cristo, vivendo como Cristo, agindo como Cristo e amando sobretudo, amando como Cristo amou, porque ele disse no Evangelho de São João: quando vocês amarem uns aos outros, desta maneira que eu amo, então saberão que vós sois os meus discípulos. Ora, saber que tem uma igreja aqui, que tem outra igreja ali, nós sabemos, mas eu quero saber onde é que estão os verdadeiros discípulos falado aqui no Evangelho de São João. Veja, onde é que estão esses verdadeiros discípulos que realmente amam como Jesus amou? Não é um amor fingido, não é um amor que simplesmente é aquele amor da mamãe que passa a mão na cabeça do filho para que ele faça o que ele quiser e está tudo bem, mimar aquela criança. Não é esse tipo de amor, mas um amor que discerne todas as coisas. E ele disse: amar uns aos outros, é um amando ao outro, é um cristão amando ao outro. Então você poderá amar a todos com discernimento e sabedoria. Portanto, concluindo então, é dessa maneira que tem que ser com cada crente hoje, cheio do Espírito Santo, um sinal de que o sangue foi derramado pelo Cordeiro. Aquela vida que estava no Cordeiro, lá no Calvário, voltou e está publicamente sendo agora selado aí dentro de você, para que todos que passam por você, que falam com você, que se relacionam com você, vejam que o sangue foi aplicado e o sinal da vida que estava no sangue está sobre você agora, e você está salvo da ira. E é só isso. Não é se filiar a uma igreja. Não, Senhor. Apenas estar em uma igreja não te dá essa segurança de escapar da ira que está por vir.
sobre este mundo, mas ser igual a Cristo, então te coloca na plataforma do arrebatamento. Deus te abençoou. Deus continue te abençoando pela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.